A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Atos, capítulo 12, e versículo de número 9 ao 11, que vai nos dizer assim: Então saindo o seguia, não sabendo o que era real, o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro, que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O nosso Deus é o Deus que nos livra das expectativas dos nossos adversários contra nós. A vontade, o desejo de Herodes e do povo judaico era ver os apóstolos destruídos, principalmente aqui a Pedro. Tiago, ele já havia morrido a fio de espada. E Pedro, aos olhos humanos, pela ótica humana, seria o próximo. Mas nós servimos a um Deus, irmãos, que ele dá a última palavra na nossa história, não permitindo que o inimigo ele frustre os planos que Deus ele tem designado para a nossa vida. Deus ainda tinha um propósito com Pedro em terra. Eu quero te dizer uma coisa da parte de Deus. Mesmo que inimigos tramem contra ti, se levantem contra você, tentando destruir os propósitos de Deus na sua vida, quem dará a última palavra na sua história é Deus. Declare comigo: eu creio que quem dará a última palavra na minha história é Deus. Eu creio que quem dá a última palavra na minha história é Deus. A Bíblia nos diz que Deus manda um anjo e esse anjo tira a Pedro da prisão. Pedro não entende muito o que está acontecendo. Ele achava que aquilo ali era uma visão que ele estava tendo, mas era Deus trazendo um livramento. Muitas vezes o livramento vai chegar que você e você não vai nem perceber. Mas o Senhor está dizendo para você: eu estou trazendo livramentos para a sua vida. Pedro achava que era uma visão, mas estava acontecendo, irmãos, no real, no mundo físico. Hoje Deus diz para você: tem livramento chegando para você e será real. Não será somente uma visão. Eu estou desfazendo aquilo que inimigos teus têm tramado contra ti. Eu estou anulando propósitos do inimigo contra a sua vida, diz o Senhor. Pedro não ficou na prisão, mas a Bíblia nos diz, irmãos, que ele saiu dali seguindo o anjo. O Senhor vai trazer direções para você e você vai sair de situações onde inimigos queriam ver você destruído. O Senhor, ele dá a última palavra na sua vida, ele diz para você: já determinei livramento. Você vai seguir as minhas direções. Você vai seguir aquilo que eu, o Senhor, estou designando para a sua vida. Eu sei o que é melhor para você, diz o Senhor. E eu resolvi te proteger. Resolvi te guardar, resolvi te livrar. Quando Pedro estava seguindo ali o anjo, a Bíblia diz que eles passaram a primeira e a segunda sentinela e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Tinha um portão de ferro ali, mas não pôde impedir a saída de Pedro da prisão. Eu não sei o que está diante de você, tentando impedir o propósito de Deus acontecer na sua vida. O que está tentando invalidar a palavra do Senhor na sua história. Mas Deus hoje diz para você: não vai conseguir. Os inimigos não conseguirão. O portão de ferro, os muros de bronze, aquilo que está diante de você tentando te parar, não vai conseguir te parar, porque Deus já deu ordem para você sair dessa situação. Deus já deu ordem para a sua história mudar. E hoje, por intermédio dessa palavra, o Senhor diz para você: a porta está abrindo. Isso aqui é mistério.
O portão de ferro se abriu automaticamente. Tem portas que Deus está abrindo e será automática. Alguém queria te ver destruída. Alguém queria ver os teus planos destruídos. Mas Deus está dizendo, eu estou contigo e as portas estão se abrindo. Eu resolvi trazer livramento. Eu resolvi te poupar abaiacando. Esdecai. Iribiandaracandaraia. Eu resolvi te proteger, pois sou eu, Senhor, quem dou a última palavra na sua vida. Declare comigo, eu creio que Deus resolveu me proteger. É Ele quem dá a última palavra na minha vida. Eu creio que Deus resolveu me proteger. É Ele quem dá a última palavra na minha vida. Deus havia designado o livramento para Pedro. Herodes até tramou. Os judeus até criaram expectativa, mas eles foram frustrados. Por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo, eu estou frustrando planos do inimigo contra você. Eu estou frustrando planos do inimigo contra o seu casamento. Eu estou frustrando planos do inimigo contra a sua saúde, contra as suas finanças. Aleluia. O nosso Deus é o Deus que frustra os planos do inimigo. Por intermédio dessa palavra, Ele está falando com pessoas aqui dizendo, eu estou frustrando. Eu estou desfazendo mal preparado contra ti. Pedro estava prestes a morrer, mas quem deu a última palavra na história dele foi Deus, assim é na minha, na sua história. Quem dá a última palavra na nossa história é Deus, irmãos. E quando Ele resolve poupar, e quando Ele resolve guardar, e quando Ele resolve livrar, não há quem anule a vontade dEle para a nossa vida. Foi Deus quem resolveu fazer. E por intermédio dessa palavra Ele diz para você, fui eu quem resolvi fazer. Fui eu quem resolvi trazer o livramento. Fui eu quem resolvi fechar a cova. Fui eu quem resolvi desfazer o divórcio. Fui eu quem resolvi livrar o teu filho, tua filha da morte. O nosso Deus resolveu fazer. E Ele mandou o seu anjo aqui. Porque Ele ainda dá ordem aos anjos dele a nosso respeito para nos guardarem em todos os nossos caminhos. O Senhor dá ordem porque os anjos são subordinados de Deus. Deus ordena. E eles fazem o que Deus manda. É por isso que nós oramos somente a Jesus. Oramos a Deus, ao Espírito Santo, e o nosso Deus traz a resposta para a nossa vida, por intermédio de anjo, livramento, do que Ele quiser, Ele movimenta o que Ele quiser, mas nós oramos a Ele, em nome de Jesus, pedindo para que o milagre aconteça, porque tudo o que pedirmos em oração, crendo, nós receberemos, e é em nome de Jesus que nós oramos. Não peça anjo o livramento, porque anjo não livra. Anjo só livra se Deus mandar, mas se você pedir, Ele não vai te livrar. Mas o Senhor está dizendo, quando eu quero, eu dou ordem. Eu ordeno e os anjos obedecem. Eu mando e os anjos fazem o que eu estou ordenando. Pedro sai da prisão. Pedro está livre. Declare comigo, eu estou livre. Toda a prisão que me cercava caiu por terra. Isso aqui é profético, é mistério. Eu estou livre. Toda a prisão que me cercava caiu por terra. O mal foi anulado. O mal caiu por terra. Deus está com você. Deus está com o teu casamento. Deus está com os teus filhos. Deus está na sua vida e Ele resolveu te livrar. A palavra hoje é livramento. Alguém estava preparando a arquibancada para saber da sua derrota? Para saber da sua destruição? Para saber da sua dor? Pois é, perdeu tempo. Perdeu tempo porque Deus resolveu mostrar que Ele é contigo. Deus resolveu mostrar que Ele é na tua vida. Quando Deus resolve mostrar, irmãos, ninguém anula. Quando Deus resolve mostrar, ninguém desfaz a vontade dele. A vontade do nosso Deus, ela é a melhor. E é Ele quem faz o impossível acontecer. É Ele quem dá vitória ao seu povo.
É ele quem livra o seu povo das expectativas dos adversários, dos desejos, dos anseios. O desejo, o anseio de Herodes era ver Pedro morto. A expectativa aqui do povo judaico era realmente ver Pedro descendo à sepultura, ver Pedro morrendo. Só que Deus, ele frustra os planos do adversário. E hoje ele diz para você: eu estou frustrando. Tudo que foi preparado contra ti, eu estou lançando por terra. Quando Pedro cai em si, a Bíblia diz que ele começa a dizer: agora sei que verdadeiramente o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Pedro, ele fala, ele enfatiza, ele declara: quem me livrou foi Deus. Deus me livrou de tudo aquilo que era mortal. Você crê nessa palavra, minha irmã? Que Deus está te livrando do que é mortal? Deus está dando livramento na sua saúde, meu irmão. Na sua saúde, minha irmã. O Senhor está livrando os teus por intermédio dessa palavra. O Senhor está livrando pessoas aqui de chorarem, de passarem por grandes dores, por luto, por angústia. O Senhor está dizendo: o laço de morte quebrou e você escapou. A sua casa escapou, os seus escaparam. Há um livramento, irmãos, liberado aqui por intermédio dessa palavra. E eu não tenho dúvidas disso, mas tenho certeza. Deus está livrando pessoas. E você vai dizer, como Pedro disse: verdadeiramente o Senhor enviou o seu anjo. Verdadeiramente o Senhor me livrou dos inimigos, dos planos dos adversários, das lutas que estavam se levantando para tentar me destruir. O inimigo das nossas almas, irmãos, ele não brinca de ser quem ele é. E ele tenta contra os propósitos de Deus. Ele não vai tentar contra aqueles que fazem a vontade dele. Não, porque ele não vai se levantar contra ele mesmo. Ele sabe que o reino dividido não subsiste. A palavra do Senhor diz isso. E o inimigo não é bobo, não. Ele não vai se levantar contra ele próprio. Então ele vai tentar se levantar contra os propósitos de Deus. Contra aqueles que Deus escolheu. Contra aqueles que Deus chamou. Pedro, irmãos, ele era o apóstolo mais proeminente aqui. Pedro se destacava. Deus o usava de maneira tremenda. E é claro que o inimigo queria paralisar Pedro. Assim é na minha e na sua vida. Quanto mais é dado, mais é cobrado. O inimigo vai querer nos paralisar. Ele vai querer frustrar os planos de Deus na nossa vida. Mas isso só acontece se Deus ele permitir. E por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo: eu não permito. Por intermédio dessa palavra, Deus está dizendo: eu não quero. Eu não quero que os planos que eu tenho contigo sejam frustrados. Mas eu tenho vitória para te entregar, diz o Senhor. Glória, aleluia, Deus é fiel. Eu, o Senhor, estou trabalhando para grandes livramentos acontecerem na sua vida. Tem pessoas, irmãos, que criam expectativa para saberem da destruição, para saberem do divórcio, para saberem do sofrimento, mas Deus está dizendo: estão ficando frustrados. Você vai servir de testemunho vivo de que eu, Senhor, dou o livramento. De que eu, Senhor, fecho a cova. Vão ter inimigos que não vão entender e vão dizer: como é que ela conseguiu continuar de pé? Como é que ele conseguiu se livrar dessa armadilha? O Senhor está dizendo: eu estou contigo e eu resolvi te livrar. Eu resolvi desfazer os laços. Os inimigos vão ficar confusos. Os inimigos vão ficar sem entender o que Deus vai fazer por intermédio da sua vida e na sua vida. Porque você ainda vai viver para viver os propósitos de Deus. É lindo, irmãos. Nós servimos a um Deus que é Ele quem dá a última palavra na nossa história. E se Ele disser que não, é não. Não vai descer a cova, não chegou o tempo dele, não chegou o tempo dela. As coisas acontecem como Deus disse. Porque os propósitos de Deus, irmãos, eles não podem ser frustrados. Deus tinha um propósito com Pedro ainda em vida. Eu estou conversando com pessoas que Deus tem um propósito com você ainda em vida. Deus tem um propósito no seu casamento. Deus tem um propósito com seus filhos. E é por isso que Ele está trazendo o livramento. E é por isso que Ele está fechando covas. E é por isso que Ele está desfazendo laços de candarabacandarai armados contra ti. O laço estava armado aqui, irmãos. Já estava tudo preparado para a morte de Pedro. Talvez você entrou aqui para ouvir esta palavra e não sabia que tinha laços preparados contra ti.
Porque há livramentos vistos e livramentos não vistos. Tem coisas que a gente não vê. Mas o nosso Deus revela. E eu creio piamente na revelação de Deus. E eu tenho certeza que o Senhor está quebrando laços aqui preparados contra pessoas. O laço estava armado contra Pedro, mas ele se quebrou. O laço do passarinheiro está se quebrando, diz o Senhor, porque Deus resolveu te livrar. Porque Deus resolveu te guardar e Ele não deixará o inimigo ter êxito contra ti. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tu não serás atingida. Pois o Deus do livramento, Ele está com você. Declare comigo, eu creio que o Deus do livramento está comigo. Eu creio que o Deus do livramento está comigo. Se o Senhor não estivesse ao seu lado, você já teria sido destruída. Você já teria sido destruída e você sabe do que Deus está falando. Mas o Senhor está com você e é por isso que mais uma vez, o laço se quebra, o livramento chega e Deus te dá vitória. Deus estava com Pedro como Deus está contigo e Ele diz para você, minha filha, meu filho, o laço acabou de quebrar e você escapou. Pedro saiu da prisão e entendeu. Deus mandou o seu anjo, que me livrou da expectativa de Herodes e do povo judaico. Deus me livrou do laço de morte, daquilo que eles queriam ver na minha vida. Hoje Deus diz para você, eu estou te livrando daquilo que os teus adversários queriam ver acontecendo na sua vida. Declare comigo, eu creio que Deus está me livrando do que os meus inimigos queriam que acontecesse na minha vida. Eu creio que Deus está me livrando do que os meus inimigos queriam que acontecesse na minha vida. O laço quebrou, minha irmã. O laço quebrou, meu irmão. E você acabou de escapar. Receba o livramento que Deus, Ele direciona para a sua história, para a sua vida, neste exato momento. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida e você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus. Também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, para te agradecermos, Senhor, por esta palavra. Obrigada pelo livramento. Deus, eu creio que grande é o livramento que o Senhor está dando a pessoas aqui neste exato momento. Da mesma forma que o Senhor não permitiu Pedro descer a cova, como Herodes queria ver, como a expectativa do povo judaico estava ligada a isso, o Senhor também não vai permitir, Pai, que a expectativa dos nossos inimigos seja alimentada. Mas eu creio que o laço está quebrando e nós estamos escapando. Eu creio que o Senhor dá ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eu creio que tudo que estava armado, arquitetado, planejado contra nós acaba de cair por terra, pois tu és o Deus que vê todas as coisas e que nos livra de toda a fúria do maligno. Eu creio que envergonhados, frustrados, confusos serão todos aqueles que estavam se levantando contra nós e querendo ver a nossa destruição, pois mais uma vez o Senhor libera livramento para a nossa história, para os nossos, e nós recebemos em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar sepultura, desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer a assinatura, a causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome pedido seja visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta. Testemunho para os teus filhos contarem, que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo de palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, e falando melhor aos corações de teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. O nosso Deus é Deus de livramento.
E da mesma forma que ele livrou a Pedro da expectativa ali do povo judaico, das mãos de Herodes, daquela prisão onde Pedro estava, o Senhor disse para você: eu estou livrando você. Eu estou abrindo portas para que você possa passar, portas de livramento, portas de escape. Todo laço acabou de quebrar e você escapou. Grande é o livramento que Deus trará para pessoas que estão me ouvindo agora e para os seus. Saibas que Deus está te livrando daquilo que era mortal, daquilo que o inimigo queria fazer como destruição na sua vida. O laço acabou de quebrar e você escapou, porque o mais poderoso, o mais forte, resolveu te livrar de todo o mal preparado do inimigo contra a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe este livramento e esta palavra em nome de Jesus Cristo na sua história. Declare amém.